Eu lembro até hoje quando eu peguei pra ler a trilogia Fronteiras do Universo e o tanto que essa trilogia de fantasia foi importante na minha formação leitora. Foi em 2007, se eu não me engano, quando eu assisti aquele filme A Bússola de Ouro, e eu fiquei bastante curioso, fui numa livraria e comprei 3 versões de bolso de A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Amber. Na época, quando eu li o livro, eu já sentia diferença entre o livro e o filme, e isso pra mim foi totalmente importante, porque a grande temática da história, ela combinava muito com a minha ideia do que seria importante, né, que é a discussão sobre temas pesados, temas religiosos, temas que não haviam sido abordados com toda a profundidade necessária no filme de 2007. Pois bem, a BBC resolveu fazer uma série sobre esses livros, adaptou A Bússola de Ouro na primeira temporada de His Dark Materials, que é o título original, e agora nós estamos entrando na segunda temporada, né, que estreou recentemente, tanto lá na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, via HBO Go. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio de estreia e falar sobre tudo o que a série pode vir a nos mostrar aí nos próximos capítulos. Se você gosta de His Dark Materials, se você gosta de coisas de fantasia, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like e bora lá! Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli e este é o canal Menino que Lê. Eu assisti o episódio The City of Magpies, que é o primeiro episódio da segunda temporada de His Dark Materials, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa história, que é uma história que mexe muito com o meu coração, como eu acabei de dizer, né? Mas para começar a falar sobre esse episódio, a gente tem que recapitular um pouquinho. O final da temporada foi com aquele momento em que o Asriel consegue fazer a Lyra levar o Roger até ela. Naquele momento eles acham que eles estão fazendo certo, que é levar a Bússola de Ouro para o Asriel, que é interpretado pelo James McAvoy nessa produção. E a Lyra e ele chegam lá no norte, entregam a bússola pra ele e ele começa a olhar pro Roger com um olhar meio de predador, digamos assim. E aí, nesse finalzinho do episódio, acontece o que não foi mostrado lá no filme de 2007, que foi a cena da morte do Roger e a abertura dos portais para outro mundo. Que é uma cena bastante importante, é uma cena muito impactante, emocionante, porque a Lyra e o Roger, eles eram amigos muito próximos, então você fica bastante emocionado ali com a cena da morte dele. Pode ser um spoiler dessa cena se você ainda não assistiu a primeira temporada. Mas eu tô levando em consideração que você assistiu a primeira temporada e que tá querendo saber o que aconteceu e o que eu achei desse episódio da segunda temporada, esse episódio de estreia. Bem, pra começar eu vou falar um pouquinho sobre a abertura. Se você assistiu a primeira temporada, você sabe que a abertura é linda, que ela faz uma brincadeira ali com pó e traz as peças, né? A faca sutil, a bússola de ouro, a luneta amber, todos esses 3 grandes artefatos que circulam, que permeiam as histórias dos livros aí, já traz ali uma pitadinha deles em cada um. O que eu achei legal nessa abertura da segunda temporada, tem um certo momento que a imagem vai se afastando e nesse momento o que a gente via era o mundo da Lyra. Agora, como a Lyra atravessou o portal e está em outro mundo, aí você vê a cidade onde ela está, que é Cittàgazze, né? Então é muito interessante ver essas mudanças, porque me lembrou bastante a abertura de Game of Thrones, que era uma série que todo episódio mudava ali o mapa de Westeros e de Essos, dependendo de onde a história se passava. E isso eu acho muito legal. Eu acho que é uma jogada muito interessante, impactante para a série em si. Esse episódio ele é dividido em 3 arcos. O primeiro arco que ganha um pouquinho de relevância ali é o arco das bruxas. Essa temporada ela promete ser bem mais política, bem mais séria e bem mais impactante do que a primeira. Porque a primeira é a busca, né, dos gípsios pelas crianças desaparecidas. A Lyra começa a entender por que essas crianças estão desaparecidas e joga algumas pistinhas ali de que existem outros mundos ali no começo, com a foto do Lord Asriel que ele tira na aurora boreal e vê outro mundo que tá ali atrás daquelas luzes, mas a gente tá nessa história que é muito fechada, né? A Bússola de Ouro é um livro que se fecha em si, enquanto que A Faca Sutil e a Luneta Amber, que são as 2 sequências, elas são meio que parte 1 e parte 2. Quando você lê, você percebe isso. Esse arco das bruxas, ele é interessante porque ele difere um pouquinho do livro. No primeiro momento a gente tá de cara ali com a Ruta Skadi, que é a rainha da Látvia. Eu percebi pela minha leitura, porque eu tô fazendo a leitura de A Faca Sutil novamente enquanto eu tô assistindo esses episódios, mudaram algumas coisas. Os demons das feiticeiras não eram aquelas aves, né? A Kaisa, que é o demon da Serafina Pekkala, por exemplo, ele era um ganso. Ele mudou pra ser uma águia, né? Com uma voz firme, forte. Eu adoro aquele demon, acho ele inteligentíssimo, maravilhoso. Fora isso, ainda tirou toda uma cena que seria a Serafina Pekkala que faria, que é a cena em que ela vai atrás da bruxa que foi presa pela senhorita Coulter, né? Pela Marisa Coulter ali no navio. É interessante que no livro não mostra algumas coisas que eles resolveram mostrar ali na série. Por exemplo, o pinheiro nubígeno, ele é um pedaço de pau, né? Uma madeira que elas usam, que
faz com que elas possam voar. No livro é como se fosse uma vassoura de bruxa mesmo. Mas aqui, na história, na série, na adaptação, o que a gente vê é que as agulhas do pinheiro, né, as folhinhas, elas estão enterradas na pele da feiticeira. Inclusive, uma das formas de tortura da Marissa Coulter para aquela bruxa lá é ir tirando as agulhas de dentro da pele dela, né, que vai diminuindo os poderes dela aos pouquinhos. Toda a cena da feiticeira entrando no navio, passando pelos soldados e matando as pessoas, esfaqueando o Papa, né, do magistério, digamos assim, tudo isso era feito pela Serafina Pekkala lá no livro, né, na Faca Sutil. Só que aqui eles colocaram para que a Ruta Skadi faça, né, a rainha feiticeira da Látvia. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam abrir esse núcleo, acredito eu, fazer com que ele se destacasse mais. E a Serafina Pekkala, na adaptação, né, ela não tem essa mesma personalidade brutal que a Ruta Skadi tem. Então seria estranho pra gente ver a Serafina Pekkala esfaqueando alguém. O que eu achei legal foi também a questão da representatividade. A Ruta Skadi na história, ela é branca, né? Por quê? Porque há 30, 40 anos atrás, quando essa história foi escrita, não havia esse pensamento sobre representatividade. E hoje há, né? Então é importante a gente ver que essa série em si, ela tá abraçando a representatividade. A gente já tem o Lorde Boreal negro, a gente tem aí a Ruta Skadi, que é a rainha das feiticeiras negra também, maravilhosa, um monte de bruxa negra ali. E eu tô curtindo bastante essas mudancinhas que eles estão fazendo, porque há um certo momento ali dentro de A Faca Sutil em que você não sabe muito bem pra onde você tá indo, porque é um vai e volta, sabe? A Lyra vai pro mundo do Will, volta pra Cittàgazze, vai pro mundo dela, volta. Então eu quero ver como é que eles vão amarrar todas essas histórias e fazer com que se torne algo um pouco mais, digamos assim, direto, né? Mais organizado. Não que eu esteja falando que o Philip Pullman é bagunçado, mas se você for parar pra pensar, são duas mídias completamente diferentes. Não dá pra querer que seja adaptado, né, de uma forma extremamente fiel, porque um filme, uma série é totalmente diferente das 400 páginas de um livro que você pode escrever com calma, passear nas diversas mudanças de cenário. Não tem orçamento ali dentro do livro, né? Você pode escrever o que você quiser. Dentro desse arco das bruxas, a gente ainda tem o encontro da Serafina com Lee, né? Que eles se encontram. E ali inicia o arco da Faca Sutil, né? Que eles conversam um pouquinho sobre tudo que tá rolando ali dentro. É a guerra que o Magistério tá declarando contra as bruxas, contra aquele portal que foi aberto. Eles estão querendo, na verdade, deixar aquilo longe da população, fazer com que as pessoas esqueçam daquilo, que para eles consiste em uma heresia. E aí o Lee, ele tá querendo procurar a Lyra. Importante a gente lembre que o Lee sempre andou com o Iorek Byrnison, que é aquele urso polar lá que ajudou a Lyra na primeira temporada. Só que o Iorek agora ele é rei, né, de Svalbard, então ele tá lá em Svalbard, paradinho, quietinho, reinando. E o Lee não, o Lee tá com a Hester, né, que é aquela coelhinha maravilhosa dele. Eles foram encontrar as bruxas, né, pra poder ver como é que ele pode encontrar a Lyra, partir pra um outro mundo e ir atrás dela de alguma maneira. E a Serafina deu pra ele um galinho do pinheiro dela, que é pra ele sempre chamar ela quando tiver necessidade. Eu achei muito, muito legal essa cena. Mostra aí que todos esses núcleos estão sendo bem amarradinhos e a série parece que tá gastando muito dinheiro nos efeitos visuais, porque o próprio efeito das bruxas voando é maravilhoso. O segundo arco que é mostrado é o arco do Magistério. E aí a gente tem como figura central a Marisa Coulter, que é a mãe da Lyra, né, que é interpretada pela Ruth Wilson, e ela está simplesmente maravilhosa em todas as cenas que ela aparece. Esse arco ele é importante pra gente ver assim, os reflexos que a visão ateísta do Philip Pullman trouxe pra dentro da obra, sabe? Ele não inventou nada da cabeça dele, ele trouxe lá, sei lá, a Santa Inquisição, que era feita na Igreja Católica ali nos séculos 17, 18. E aí ele trouxe pra dentro da obra na figura do Magistério. E a própria Marisa Coulter, quando ela quer descobrir um pouco mais sobre a Lyra, e ela é capaz de fazer as coisas mais absurdas para ir atrás da própria filha, ela tortura uma bruxa. E o Magistério, como sempre, ele quer esconder a existência desses outros mundos, e aí tem o papa deles lá, que eu não lembro o nome, que ele fala para que isso seja feito, e a Marisa Coulter, ela vai aproveitar disso para tentar dissuadir, né, e falar, não, deixa eu procurar o Asriel, deixa eu procurar e descobrir o que tá acontecendo e ajudar a gente a dar a volta por cima dentro da igreja, sem precisar, sei lá, mentir para todo mundo, controlar todo mundo mais do que a gente já controla, né. E aí, o que ela faz? Depois que a bruxa, né, a Ruta Skadi, esfaqueia ele, ela se junta ao Padre Macfeio, ela vai querer orquestrar um golpe ali dentro daquela igreja e fazer com que aquilo ali se torne um pouquinho mais do seu curral,
de certa forma, assim, dela ter mais poder ali dentro, né? E é interessante, a própria personagem da Marisa Coulter, ela é muito tridimensional, então você não sabe o que ela vai fazer, você não sabe qual é o desejo dela e quais são as motivações dela. O tempo todo tá mudando, uma hora você vê ela como uma filha da mãe, na outra você olha pra ela e fala, nossa, mas ela tem motivo pra fazer isso. Mas todos esses dois arcos foram bem pequenos dentro da estrutura do episódio, foi pra meio que instaurar o clima pesado de guerra que tá se formando, mas o grande centro desse episódio foi a Lyra e o Will. Esses dois personagens são os grandes protagonistas dessa série, né? Se você ler os livros, você vai entender o que eu tô falando, a importância que eles vão ter aí mais pra frente na narrativa. Só que a Lyra e o Will, eles acabam se conhecendo ali naquele momento e é uma cena muito bonita de quando eles começam, assim, a sentir confiança um pelo outro. No livro é bem diferente, não a cena que eles conhecem, essa é igual, mas é bem diferente porque o Will ele não aparece em A Bússola de Ouro. A produção, espertamente, adaptou toda aquela parte inicial da perseguição do Lorde Boreal à família dele, né, a mãe dele, a busca deles pela carta, tudo aquilo é resumido em uma cena no primeiro capítulo de A Faca Sutil. E eles foram construindo de forma que você se importasse com aquele personagem. Pra quando ele encontrasse com a Lyra, você sentia alguma coisa pelo encontro dos dois. E deu certo. Eu acho que foi, assim, uma escolha muito boa. Tem aquele impacto, né, de relação a ela ter um Demon e ele não, que é uma coisa muito legal, assim, e ela começa a pensar sobre a possibilidade do Demon dele estar dentro dele e do mundo dele ser um grande espelho um do outro, né? Ela tem uma Oxford e ele tem uma Oxford. O mundo dele é um pouco mais tecnologicamente avançado do que o dela, mas o dela é totalmente fantástico. Então, tipo, apesar das diferenças entre os dois, eles se complementam, né? O tempo todo eles estão se complementando ali dentro da história. E aí eles vão dar de cara com os espectros, né? Que são entidades que estão ali dentro daquele mundo, em Setagase, e que ataca somente os adultos. E tem uma cena muito legal ali perto da Torre dos Anjos, né? Que é aquela torre no centro da cidade, onde eles vão ali, mas acabam não entrando, ainda é algo para os próximos capítulos, em que eles encontram um adulto vagando, e é mais ou menos como a gente viu o Billy Costa na primeira temporada com o Demon cortado. Então a gente pode pensar, né, de certa forma, esse espelhamento, né? E a série ela é muito boa em fazer isso, né? Seja como sinais visuais ou repetições de cenas em diferentes contextos. Você sempre acaba vinculando uma coisa com a outra e conseguindo entender que muito do que tá por vir ainda já tá jogado na nossa cara. É a gente que precisa aprender a ler a partir dos episódios que já vieram. Por fim, a gente tem o início da ideia da faca sutil, né? Que é colocada aí na história como uma proteção que o Lee quer levar para a Lyra, mas que também tem um papel muito importante na vida do Will, né? A gente vai ver nos próximos episódios, eu não posso dizer o que vai acontecer porque eu já li, mas se você quiser saber, né, um pouquinho mais sobre essa história e quiser comentar comigo os próximos episódios, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso me ajuda pra caramba. E a gente vai poder continuar aí estudando esses episódios que estão por vir. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a vocês por ficarem aqui nesse vídeo. Compartilha com um amigo ou com uma amiga que gosta, né, dessa trilogia Fronteiras do Universo. Traz todo mundo. Comenta aí embaixo alguma coisinha pra mim, falando o que você achou desse episódio. Ou se você sentiu alguma diferença na adaptação do livro pra série. E a gente vai bater um papo bem legal aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.